Você veio até aqui talvez por curiosidade, talvez por uma inquietação profunda que o mero termo empata despertou em você. E se está aqui, permita-me dizer-lhe isto: não estamos reunidos apenas para discutir sentimentalismos superficiais, emoções delicadas ou sensibilidades fáceis de digerir. Não, nosso encontro é um mergulho nas profundezas arquetípicas, uma descida necessária ao mundo interno que o senso comum banaliza como simples emoções. Quando falo do empata, não estou descrevendo uma alma gentil e delicada que apenas sente as emoções dos outros. Falo de algo muito mais sério e, frequentemente, mais sombrio. O empata autêntico é, na verdade, um condutor psíquico, um catalisador através do qual o inconsciente coletivo encontra uma saída para expressar aquilo que é reprimido pela consciência comum. Essa função é poderosa, essencial, porém potencialmente devastadora, e raramente celebrada em sua verdade crua. Carl Gustav Jung nos alerta repetidamente sobre o perigo das virtudes que se tornam populares demais, pois tudo que ganha aceitação fácil pelo coletivo tende a perder sua força primordial. A empatia não é exceção. Transformada em um clichê espiritual, tornou-se apenas mais uma caricatura socialmente agradável, mas Jung jamais viu as virtudes humanas como simplórias ou inofensivas. Pelo contrário, ele as considerava portas abertas para a sombra. Sim, porque toda luz intensa carrega em sua retaguarda uma sombra proporcionalmente densa. O empata verdadeiro, em minha experiência de sonhos, análises profundas e visões arquetípicas, é frequentemente alguém que sofre sem compreender plenamente a origem de sua dor. Ele é o recipiente involuntário da sombra alheia, carregando em seu ser dores que jamais foram suas. Isso não é romantismo nem misticismo barato, é uma realidade psíquica perigosa e complexa. Para entender a empatia real, é preciso olhar além do individual, além do interpessoal, penetrando no âmago do inconsciente coletivo. Imagine um curandeiro ancestral em tempos de grandes tempestades, prostrado no chão, vomitando sangue. Não por doença própria, mas porque a terra adoeceu profundamente. Este é o empata, aquele que transmuta, sem consciência, a energia reprimida, a dor não processada do ambiente que o cerca. Se o empata não desperta para essa função essencialmente alquímica, está destinado a ser consumido por ela. Em um dos sonhos mais vívidos e reveladores que tive, vi claramente uma mulher sobre uma ponte estreita que atravessava um abismo profundo. Ela não tinha olhos, suas mãos estendidas à frente tremiam como se simultaneamente suplicassem ajuda e tentassem afastar um perigo invisível. Do abismo escuro abaixo dela subiam incontáveis vozes, gemendo de dor, desespero, confusão e anseio. Ela não podia ver quem sofria, mas sentia cada dor como se fossem feridas abertas em sua carne. Essa mulher representa precisamente o empata não iniciado. Ela não sabe onde começam as vozes dos outros e onde termina sua própria voz interior. Ela é uma esponja psíquica, saturada com dores que não compreende, incapaz de discernir aquilo que é seu daquilo que não é. E pior, ninguém a ensinou a libertar-se dessas energias absorvidas. Este é o perigo da empatia sem consciência, tornar-se um receptáculo indiscriminado para sombras alheias. A grande verdade junguiana aqui é que o inconsciente não possui bússola moral. Ele é um caldeirão fervilhante, ao mesmo tempo sagrado e caótico. Quando o empata se abre para a energia psíquica de outro, seja por compaixão deliberada ou permeabilidade inconsciente, convida para dentro de si o material bruto, não resolvido, da sombra daquela pessoa. E qual é o resultado disso? O empata frequentemente cai na armadilha de se identificar profundamente com sofrimentos alheios, acreditando erroneamente que eles são seus próprios. Jung nos alerta que isso não é virtude genuína, mas uma forma subtil e perigosa de possessão psíquica. O empata não consciente perde-se numa narrativa que não lhe pertence, sacrificando sua autenticidade em nome de uma falsa missão redentora. Por isso, é urgente reconhecer e investigar profundamente este alerta de Carl Jung: a empatia não examinada é sombra disfarçada de luz. E o empata, se não despertar, corre o risco de ser consumido pelos próprios fantasmas que acredita estar curando. Esta é a primeira advertência. A jornada para compreender plenamente o lado sombrio da empatia está apenas começando.
Não é raro que o empata, em sua ânsia de ajudar, se torne o campo de batalha de forças que ele nem sequer compreende. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um repositório de experiências esquecidas, mas uma potência viva, um sistema autônomo e criativo, com desejos, ritmos e intenções próprios. E o empata, ao se abrir indiscriminadamente ao sofrimento alheio, torna-se vulnerável não só ao que é visível, mas àquilo que opera nas profundezas do inconsciente coletivo. O perigo aqui não está na empatia em si, mas na falta de discernimento. Quando o empata não sabe reconhecer os limites de sua alma, ele não apenas sente, ele incorpora. E o que ele incorpora, frequentemente, são os fragmentos rejeitados, negados e exilados de outras psiques. Jung chamaria isso de identificação com a sombra do outro, uma fusão inconsciente com conteúdos que não pertencem ao self do empata, mas que passam a governá-lo como se fossem. Imagine isso: uma mulher caminha entre seus amigos, sorrindo, acolhendo, ouvindo, e volta para casa exausta, ansiosa, com pensamentos e emoções que não consegue nomear. Durante o dia, absorveu uma raiva silenciosa que não era sua, uma tristeza ancestral que não nasceu de suas lembranças, uma solidão que parecia ecoar de muitas vozes. Mas como não foi treinada a distinguir, ela crê que tudo aquilo é dela. E assim, o caos psíquico se instala. A empatia inconsciente é uma forma sutil de possessão arquetípica. O empata se torna um altar em que as sombras alheias são adoradas, alimentadas e mantidas vivas, não por maldade mas por confusão. Jung alertava: aquilo de que não temos consciência surge em nossa vida como destino. O empata que não conhece seus próprios limites psíquicos está fadado a repetir um destino que não é seu, um destino moldado por dores herdadas, ruídos emocionais e contratos invisíveis firmados com o sofrimento alheio. Aqui, um segundo sonho se apresenta. Um homem entra em uma floresta densa, onde cada árvore possui um rosto conhecido, sua mãe, seu ex-companheiro, seu chefe, até mesmo estranhos que cruzaram seu caminho por instantes. Cada árvore o chama com uma voz doce, implorando por ajuda, por presença, por salvação. Ele tenta escutá-las todas ao mesmo tempo, e se vê paralisado, perdido entre raízes que o prendem pelos tornozelos. Ao tentar salvar cada uma, esquece-se de si. A floresta não o devora, ele se esquece de sair. Este é o retrato do empata inconsciente. Alguém que se dissolve em múltiplas vozes, esquecendo-se da sua. Alguém cuja bússola interna foi submersa sob as ondas de um mar que não deveria ter acolhido. E quanto mais ele sente, mais se desorienta, porque não sabe mais onde termina o outro e onde começa ele. É aqui que Jung nos oferece uma chave, o processo de individuação. Só aquele que caminha em direção ao seu centro, que reconhece a totalidade de sua psique, luz, sombra, persona, instinto, alma, pode servir de verdadeiro auxílio ao mundo. O empata que não se conhece, não está ajudando. Está sendo colonizado emocionalmente por dores que não sabe nomear. E o que é nomeado, é transformado. O que não é, se repete. É preciso então coragem para começar a separar. Para perguntar, sem culpa: isso é meu? E sustentar a resposta, mesmo que ela revele o hábito de carregar o que não lhe pertence. É um ato de humildade reconhecer que não somos deuses, somos vasos. E como vasos, devemos escolher com o que nos deixamos preencher. Se você chegou até aqui, e algo em você reconhece essa linguagem, esse chamado silencioso, então talvez esta jornada também seja sua. Inscreva-se. Há mais adiante. Muito mais. Há um arquétipo que ronda o empata com intensidade quase mística, o Salvador. Ele se apresenta não como imposição, mas como convite sutil. Surge nas entrelinhas do afeto, disfarçado de propósito, mascarado de compaixão. E o empata, especialmente aquele ainda não iniciado, se entrega a ele com doçura, não por vaidade, mas por necessidade. A necessidade ancestral de justificar sua existência pela dor do outro. Carl Jung compreendia isso com precisão: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. O empata que não enfrentou sua própria ferida interna de abandono, de invisibilidade, de impotência, buscará curá-la alheamente. Tentará consertar o outro, salvar o outro, carregar o outro, tudo para não ter que encarar o abismo de seu próprio vazio não olhado.
Assim, o que ele chama de amor, muitas vezes, é fusão inconsciente. É perda de fronteira. É afogamento. O verdadeiro perigo do arquétipo do Salvador não está no ato de ajudar, mas na fantasia secreta de que, ao curar o outro, seremos finalmente necessários, finalmente amados, finalmente completos. E isso é traiçoeiro, pois transforma a empatia em moeda, o cuidado em controle e o amor em autoanulação. Imagine uma jovem chamada Clara. Desde criança, ela sente tudo com intensidade incontrolável. Sabe antes mesmo que os outros confessem, a tristeza da mãe, a frustração do pai, o medo do irmão. Sem que ninguém pedisse, Clara se torna a pacificadora da casa, o bálsamo invisível. Cresce acreditando que amar é sempre colocar o outro em primeiro lugar. Torna-se adulta, entra em relacionamentos, amizades, profissões, e repete o padrão, sente, acolhe, cuida, se entrega, até desaparecer. Quando finalmente desperta para si, Clara percebe que não sabe mais o que gosta, o que quer, quem é. Percebe que toda a sua existência foi moldada em torno do que o outro precisava. E nesse momento, como em tantos que vi na clínica, a dor não é só da fusão, é do esquecimento de si. Jung chamaria isso de identificação com um complexo autônomo, um fragmento de psique que se apoderou da consciência e vive como se fosse o eu. O Salvador, nesse caso, não é um gesto nobre, mas uma prisão invisível. E o empata que vive sob esse domínio não está vivendo, está atuando um papel arquetípico, com perfeição trágica. Mas há esperança. Sempre há. O primeiro passo é reconhecer que ajudar não pode ser compulsão. Que o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Que sentir profundamente não nos obriga a carregar o que o outro ainda se recusa a enfrentar. É necessário aprender a dizer não. A amar sem fusão. A ajudar sem desaparecer. A cuidar sem negociar a alma. Essa é a iniciação do empata consciente. E ela começa quando deixamos de buscar redenção na dor do outro e voltamos a olhar para nossa própria ferida. Quando entendemos que amar o outro também exige, por vezes, recusar-se a participar da ilusão que o prende. O verdadeiro salvador é aquele que, ao ver alguém se afogar, lança a corda, mas não pula junto. Se esta reflexão ressoou em algum canto íntimo de você, se algo foi nomeado, tocado, talvez até desconfortado, curta este vídeo. Não por vaidade, mas porque o algoritmo, como o inconsciente, precisa de sinais para saber que algo importa. Há uma linguagem mais antiga que a fala, mais primitiva que o pensamento, mais honesta que qualquer tentativa de racionalização. É o corpo. O corpo do empata não é apenas um recipiente de sensações, ele é oráculo, espelho simbólico do inconsciente. E quando o empata não reconhece o que sente como vindo de fora, quando não nomeia o que o atravessa como energia alheia ao arquétipo coletivo, o corpo se encarrega de traduzir o indizível. Carl Jung observava que o inconsciente, quando não é acolhido na psique, se manifesta no corpo. E isso não como metáfora, mas como realidade psíquico-orgânica. A dor do outro, absorvida sem discernimento, torna-se peso nos ombros, náusea inexplicável, enxaqueca recorrente, palpitação, fadiga, insônia. A empatia sem consciência se converte em somatização. Imagine um homem, chamemos de Rafael. Ele trabalha com cuidado, é terapeuta. Em cada sessão, ele se conecta com profundidade. Sente a dor do outro como sua, mas não sabe distinguir a fronteira entre o que recebe e o que o pertence. Ao final do dia, Rafael está exausto, com dores no peito, um nó na garganta, uma tristeza que não tem origem clara. Ele dorme mal, sonha com labirintos, acorda suando. A medicina convencional não encontra nada, mas sua alma, em silêncio, sabe ele tem sido o túmulo de vozes que não são suas. Esse é o perigo da empatia encarnada sem discernimento. O corpo se torna cemitério de energias psíquicas que deveriam ser devolvidas à terra do outro ou ao campo coletivo. Mas o empata não treinado acredita que sentir é salvar, e assim, em nome do amor, contamina sua própria biologia. Jung dizia que todo sintoma carrega um propósito. Ele é um mensageiro. E o sintoma no corpo do empata é quase sempre
um grito simbólico, você está carregando o que não é seu. Mas acostumado a se definir pelo sentir, o empata insiste, persiste, aguenta, sorri e o corpo adoece. Há pacientes que me disseram: mas eu não posso me fechar, senão deixo de ser quem sou. E eu lhes respondi: você não foi feito para ser aberto como uma casa sem porta. A empatia verdadeira não exige autoabandono. Ela exige enraizamento. E o corpo, quando respeitado, torna-se aliado nesse processo. Ele avisa, ele grita, ele sonha, ele treme. Outro sonho, uma mulher caminha por uma ponte feita de espelhos. Cada passo faz os espelhos se quebrarem, ferindo seus pés. Ela segue, sangra, mas não para. Atrás dela, vozes dizem: você precisa sentir por nós. Ao final da ponte, ela olha para trás e percebe: nenhuma daquelas vozes tem rosto. São ecos. São projeções. E ela, agora ciente, senta, lava os pés e espera. A ponte se refaz. Não de espelhos, mas de madeira firme. Esse é o aprendizado profundo. A empatia precisa de chão, de limites, de estrutura. O corpo ensina isso melhor que qualquer teoria. Ele adoece quando o ego não escuta. Ele paralisa quando a alma está sendo invadida. Ele desorganiza quando estamos carregando um mundo que não pedimos. Por isso, ao menor sinal de cansaço que não passa, dor que não tem nome, tristeza que não é sua, pare. Ouça o corpo como se ouve um oráculo. Pergunte: de quem é isso? E então, escute. O empata consciente aprende a devolver. Aprende a respirar fundo antes de absorver. Aprende que o verdadeiro canal não é aquele que se entope, é aquele que flui. E o corpo, quando honrado, volta a ser templo. Não um templo de sacrifício, mas um altar silencioso onde a alma repousa. Há uma confissão que raramente o empata ousa fazer, até para si mesmo. A de que por trás de tantos gestos generosos, há muitas vezes um medo antigo, o medo de ser abandonado, de não ser amado, de ser invisível se não estiver constantemente sentindo pelo outro. Este é um dos aspectos mais delicados e menos falados da empatia. O seu uso inconsciente como estratégia de sobrevivência emocional. Carl Jung alertava que por trás das máscaras mais nobres pode se esconder a sombra mais profunda. E a empatia, celebrada por muitos como virtude suprema, pode, quando inconsciente, se tornar exatamente isso, uma persona, aquela fachada social que exibimos para o mundo enquanto nossa verdade interior permanece reprimida. A sombra do empata, então, não é apenas o cansaço. É a dependência emocional disfarçada de amor. É o desejo de ser necessário a qualquer custo. É o hábito de se fazer insubstituível, não por vaidade, mas porque a ideia de não ser vital na vida de alguém soa como morte psíquica. Imagine Laura. Desde jovem, ela é a amiga que todos procuram para desabafar. A filha que escuta em silêncio. A companheira que intui o não dito. Por fora, ela parece forte, sensível, amorosa. Por dentro, um vazio. Ela não sabe quem é quando não está ajudando. Não sabe o que deseja quando não está sentindo pelos outros. A empatia, para ela, virou identidade. E qualquer movimento em direção ao autocuidado lhe parece egoísmo. Mas o que realmente temeia ser descartada, ser esquecida, ser irrelevante. Jung dizia que aquilo que negamos em nós se manifesta nos outros como destino. Laura, como tantos empatas, projeta esse medo nos relacionamentos. Atrai parceiros feridos, instáveis, caóticos, pessoas que precisam, e isso a faz sentir viva. Mas o preço é alto, porque ao se tornar indispensável, ela se torna refém. A empatia, nesse ponto, torna-se um campo de manipulação sutil. Não porque o empata deseje controlar, mas porque não sabe existir fora do papel de cuidador. Ao confundir conexão com fusão, cuidado com dependência, amor com salvação, ele cria um jogo emocional, onde seu valor está diretamente ligado ao quanto consegue sentir pelo outro. E aqui reside um paradoxo. O empata que mais dá, é muitas vezes, o que menos se permite receber. Porque receber implica em vulnerabilidade. Implica em confiar. Implica em ser visto como humano, não apenas como pilar. E isso o assusta.
porque se for apenas humano, talvez não seja amado, talvez não seja suficiente. Mas essa crença é uma ilusão forjada na infância. Muitos empatas foram, em algum momento, crianças hipersensíveis em lares emocionalmente negligentes ou caóticos. Crianças que aprenderam a sobreviver lendo o ambiente, ajustando-se, sentindo antes de pensar. E essa sensibilidade, ao invés de ser acolhida, foi usada. Tornou-se função, tornou-se obrigação. Cresceram acreditando que amar é antecipar o outro. Que valor está em servir? Que presença se prova pela dor? E hoje, adultos, seguem operando sob essa lógica arquetípica, como se ainda precisassem provar que merecem ficar. Jung nos ensinou que a única forma de sair da posição arquetípica é o confronto com a sombra. Não basta saber que você sente demais, é preciso perguntar: o que em mim precisa tanto ser necessário? O que em mim se apavora com a possibilidade de ser apenas alguém entre muitos? E talvez o mais difícil: quem eu seria se ninguém mais precisasse de mim? Essas perguntas não são acusatórias, são libertadoras. Porque só quando o empata reconhece que por trás de sua bondade há medo, e por trás do medo, uma criança ferida, é que pode iniciar a verdadeira cura. A individuação. O retorno ao centro. E neste centro, o amor não é negociação. A empatia não é máscara. O cuidado não é compulsão. O empata, então, se reencontra com algo que havia esquecido. Ele pode ser amado simplesmente por existir, sem provar, sem se sacrificar, sem desaparecer. Se existe algo que Carl Jung jamais cansou de afirmar, é que nossa psique individual é, na verdade, uma pequena ilha cercada por um vasto oceano chamado inconsciente coletivo. Um mar arquetípico onde habitam os mitos, os símbolos, os dramas universais que atravessam culturas, gerações e corpos. E o empata, sem saber, é muitas vezes a embarcação mais frágil navegando essas águas profundas, sem bússola, sem mapa, sem saber sequer que está à deriva. A maioria acredita que empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas para Jung, isso seria uma definição rasa. A verdadeira empatia é uma permeabilidade arquetípica, a capacidade não apenas de sentir emoções pessoais, mas de ser atravessado por símbolos coletivos que não têm rosto nem data, mas que pedem expressão através do corpo, da linguagem, do comportamento. O empata, nesse sentido, é um médium arquetípico, um canal para os complexos não resolvidos do mundo. Isso significa que muitos dos sentimentos que o empata experimenta não têm origem em sua história pessoal. Eles pertencem à humanidade. São séculos de vergonha feminina ainda vibrando nos corpos das mulheres. São guerras não choradas, que fazem os homens tremerem sem saber porquê. São os gritos das bruxas queimadas que ainda ecoam nos sonhos das curandeiras modernas. São os silêncios impostos aos ancestrais, agora convertidos em crises de ansiedade nos jovens mais sensíveis. E o empata sente tudo isso. É por isso que muitas vezes a dor parece desproporcional. Que uma simples conversa desencadeia uma avalanche de tristeza. Que estar em um shopping center provoca taquicardia. Que andar na rua e cruzar olhares é o suficiente para despertar uma sensação de esgotamento invisível. O empata não está apenas interagindo com pessoas, está se conectando com linhagens, campos morfogenéticos, feridas ancestrais que buscam reconhecimento. Jung compreendeu esse fenômeno em sua própria carne. Seus sonhos, suas visões, suas crises psíquicas não eram apenas expressões subjetivas, eram revelações do inconsciente coletivo buscando um canal na consciência humana. E ele compreendeu: para sobreviver a isso, é preciso estrutura. É preciso ego fortalecido. É preciso diferenciação entre o que é pessoal, interpessoal e coletivo. Sem essa diferenciação, o empata se torna um container para aquilo que o mundo não consegue sustentar. Ele chora por quem não sabe chorar. Sente a raiva que outros suprimem. Adoece no lugar daqueles que seguem anestesiados. E o mais perigoso, começa a acreditar que essa é sua missão. Que nasceu para isso. Que é seu fardo carregar o sofrimento do mundo. Mas esse é um engano perigoso. Porque o inconsciente coletivo não pede mártires. Ele pede consciência. Ele clama por testemunhas, não por vítimas. Por espelhos, não por esponjas.
Imagine então um sonho: um homem entra em uma caverna escura. Nas paredes, desenhos antigos de guerras, mortes, perdas. Ele caminha com uma tocha. Cada vez que a luz toca um desenho, ele se move. Torna-se real. As cenas ganham vida, se repetem diante dele como se o tempo voltasse. Ele assiste a massacres, lamentos e injustiças. E tudo o que pode fazer é observar. Ao final, um ancião se aproxima e diz: você não está aqui para sofrer por eles. Está aqui para lembrar o que foi esquecido. Este é o papel do empata desperto. Ele não é mártir, nem salvador, nem receptáculo. Ele é um memorial vivo daquilo que a humanidade precisa integrar. E para cumprir esse papel ele precisa parar de absorver e começar a simbolizar. Parar de reagir e começar a traduzir. Porque o inconsciente coletivo não quer mais vítimas. Ele quer aliados. Ele quer seres humanos que saibam discernir entre o que é seu e o que pertence à vastidão da alma coletiva. Ele quer empatas que, ao invés de se afogarem, aprendam a navegar. Jung dizia que aquilo que não é integrado retorna como destino. O empata que não compreende o chamado arquetípico por trás de sua dor está destinado a viver como esponja. Mas aquele que reconhece que sente não apenas o outro mas os símbolos que o habitam, começa a caminhar o verdadeiro caminho da individuação. E a individuação é isso: tornar-se um indivíduo capaz de sustentar a coletividade, sem se perder nela. O empata muitas vezes se vê como um curador nato. Alguém que está aqui para aliviar dores, enxugar lágrimas, costurar feridas com palavras suaves e presença acolhedora. Mas Carl Jung, em sua sabedoria cortante, nos advertiria: cuidado com aquilo que você mais oferece ao mundo, pois pode ser precisamente aquilo que mais teme encarar em si mesmo. Quantos empatas constroem sua identidade em torno da ideia de serem os que cuidam, os que compreendem, os que estão sempre disponíveis, mesmo quando ninguém pergunta se estão bem. A verdade arquetípica, que poucos ousam olhar nos olhos, é que a função de curar o outro pode, paradoxalmente, ser a mais eficaz forma de fuga da própria ferida. E isso não se trata de cinismo. Trata-se de compreender a profundidade dos movimentos psíquicos. O empata inconsciente, ao dedicar sua vida à dor alheia, muitas vezes cria um desvio elegante e perigoso para não confrontar o que está adormecido dentro de si. Ele se torna perito em nomear emoções, identificar padrões nos outros, mas mantém sua própria dor envolta em silêncio sagrado. Jung nomeou isso com precisão a projeção da sombra. Aquilo que não suportamos em nós, vemos nos outros. Mas há um fenômeno ainda mais sutil. Aquilo que desejamos curar em nós, tentamos resolver nos outros. E assim, o empata torna-se terapeuta sem espelho. Ele se oferece como antídoto, sem nunca se perguntar de que veneno tenta proteger a si mesmo. Imagine um terapeuta, por exemplo, que atende compulsivamente, sempre disponível, mesmo quando exausto. Cada paciente é um reflexo do que ele não ousa olhar dentro de si. Quando um paciente fala de abandono, algo pulsa nele, mas ele silencia. Quando outro fala de raiva, ele engole em seco. Ajuda, orienta, mas nunca se deixa ser tocado. Porque no fundo, está encenando sua própria cura, por procuração. Essa é uma das armadilhas mais sofisticadas da empatia, tornar-se mestre em ajudar, mas aprendiz eternamente adiado de si mesmo. E quanto mais eficaz no cuidado do outro, mais elogiado, mais desejado, mais distante do próprio núcleo. O empata, então, deve se perguntar com honestidade brutal: o que ganho ao cuidar tanto dos outros? Que parte minha permanece segura enquanto foco no sofrimento alheio? Que dor pessoal estou evitando ao mergulhar na dor do mundo? Essas perguntas não diminuem a beleza da empatia, elas a purificam. Elas retiram o veneno do sacrifício silencioso. Porque quando a empatia se torna um roteiro inconsciente para fugir de si, ela deixa de ser dádiva e se torna prisão dourada. Jung dizia que a verdadeira cura exige confronto, que não há luz sem descida. O empata que deseja realmente curar precisa primeiro deixar de ser o personagem do cuidador. Precisa arriscar-se a ser vulnerável, a ser visto sem o brilho do altruísmo. A dizer: hoje não posso. A admitir: eu também sangro. A reconhecer:
Essa dor que sinto pode não ser do outro, pode ser minha. E é aqui que a verdadeira alquimia começa. Quando o empata olha para dentro com a mesma compaixão que oferece ao mundo, ele começa a se libertar da necessidade de ser o remédio. Ele descobre que não veio ao mundo apenas para carregar a dor alheia, mas para transmutar a própria. Se esse passo tocou algo dentro de você, comente abaixo. Talvez seu relato ajude outro empata a se reconhecer também. Há um fenômeno psíquico tão comum quanto devastador no caminho dos empatas, o de se apaixonarem, não pela luz do outro, mas por sua dor. Não por quem o outro é em essência, mas por quem ele se torna em sua ferida. É uma atração que se disfarça de compaixão, mas que na verdade, emerge de um casamento arquetípico entre duas sombras, a do empata e a do outro. Carl Jung observava que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que nos fascina nos outros pode esconder um reflexo inconsciente de algo que perdemos em nós. Quando o empata se envolve com alguém profundamente ferido, caótico ou emocionalmente indisponível, muitas vezes acredita que é o amor que o guia. Mas o que o move é, na verdade, um pacto silencioso. Eu cuido da sua dor e, em troca, não preciso olhar para a minha. É um tipo de simbiose invisível, mas profundamente ativa. O empata oferece abrigo, cuidado, escuta. E o outro, mesmo inconscientemente, oferece ao empata a sensação de propósito, de pertencimento, de valor. Mas esse tipo de relação, por mais intensa que pareça, é um teatro da sombra. Um palco onde o empata desempenha o papel de redentor, enquanto o outro encarna o ferido eterno. E nenhum dos dois, ao final, se transforma. Imagine uma mulher chamada Elisa. Desde o início do relacionamento, ela percebe que seu parceiro carrega uma melancolia profunda, uma raiva latente, um buraco de abandono. Em vez de recuar, ela se aproxima. Toca suas feridas com delicadeza, ouve suas histórias com ternura, tenta, a cada gesto, ser o bálsamo que faltou na infância dele. Mas com o tempo, ela começa a se apagar. Sente-se drenada. E paradoxalmente, quanto mais ele melhora, mais ela se sente perdida. Por quê? Porque Elisa estava apaixonada pela dor dele. Não por quem ele poderia ser curado, mas por quem ele era em seu sofrimento. E a razão disso é sutil. Ao cuidar da dor dele, Elisa mantinha distância segura da própria. Enquanto ele era o projeto, ela não precisava ser vista, nem se ver, nem se escutar. Jung chamaria isso de projeção recíproca inconsciente. Ambos projetam no outro partes negadas de si. O empata se entrega à sombra alheia como quem encontra um lar. Mas esse lar não tem chão. E mais cedo ou mais tarde, ruirá. É necessário, então, que o empata desperto se pergunte: estou amando o outro ou sua dor? Estou aqui por ele, ou pelo que eu significo quando cuido dele? Se esse outro se curasse, eu ainda permaneceria ao seu lado com o mesmo amor? Essas perguntas são feridas arquetípicas, e sangram, mas também libertam. Porque quando o empata ama a dor do outro, na verdade está tentando redimir a sua. E quando escolhe relacionar-se apenas com feridos, talvez esteja dizendo a si mesmo que só será amado se for necessário, se for útil, se for o pilar de alguém. Isso não é amor. Isso é carência mascarada de missão. A cura começa quando o empata ousa amar alguém que não precise ser salvo. Alguém que não o coloque no papel de cuidador. Alguém com quem possa simplesmente ser, sem função, sem sacrifício, sem drama. Jung nos lembrava que o verdadeiro encontro entre duas almas só acontece quando ambas estão conscientes de suas sombras. Só então o amor pode ser escolhido, e não projetado. Só então o vínculo é de presença, e não de troca emocional oculta. O empata que desperta dessa ilusão, descobre que sua maior força não está em amar o que dói, mas em sustentar o que é inteiro. Em permitir que o outro exista sem precisar dele como muleta. Em aceitar que amor não é fusão de faltas, mas comunhão de inteirezas. E esse é o verdadeiro ato de amor próprio, romper com a compulsão de curar, para finalmente começar a amar, a si e ao outro. Todo empata, em algum momento da jornada,
Confronta uma verdade que paralisa, a de que sua sensibilidade tão celebrada e cultivada não o torna especial, não o eleva, não o diferencia de forma sagrada. Pelo contrário, ela o torna mais vulnerável, mais exposto, mais propenso a perder-se no labirinto da própria alma. Carl Jung advertia que, por trás de muitas máscaras de espiritualidade ou altruísmo, habita um desejo secreto de grandiosidade. E o empata, quando ainda inconsciente de si, frequentemente alimenta essa fantasia, a de ser escolhido, a de ser necessário para a cura do mundo, a de ter um dom raro, quase messiânico, que o posiciona acima da banalidade da vida comum. Esse é o arquétipo do herói, disfarçado de empatia. E como todo arquétipo, ele tem um ciclo ascensão, desafio, queda. No início, o empata-herói sente que sua sensibilidade é uma maldição. Depois, descobre que pode usá-la para ajudar. Com o tempo, transforma essa ajuda em identidade. Passa a se mover pelo impulso de ser útil, de salvar, de tocar os que sofrem. E a cada gesto, a cada elogio, a cada dependência criada, sente-se mais vivo, mais necessário, mais indispensável. Mas o arquétipo exige sacrifício. E ele começa a cobrar. O empata começa a adoecer. Seus relacionamentos afundam em desequilíbrios. A vida parece girar em torno dos outros. A gratidão, sim, mas também cansaço crônico. Irritabilidade silenciosa. Sensação de estar sempre faltando em algum lugar ou em si. A queda começa quando o empata percebe que está mais sozinho do que nunca. Rodeado de gente, mas desconectado de si. Amado por muitos, mas incompreendido. Ele entende, enfim, que toda essa saga de salvação não o preenche, não o sustenta. Porque o que buscava, no fundo, não era apenas ajudar, era ser visto, ser amado, ser salvo também. E aqui se inicia a noite escura da alma. O empata que acreditava ser um canal da luz agora percebe que, muitas vezes, foi apenas um personagem, um reflexo do que o outro precisava. Um espelho para os dramas alheios, mas opaco para si mesmo. Jung chamou esse momento de confronto com a sombra. E é o passo mais difícil da individuação. Porque exige que o empata abandone a ilusão de ser necessário, que renuncie à fantasia de que sua dor tem mais valor porque ele a sente pelos outros, que se veja como realmente é humano, limitado, com medos e necessidades que nenhuma habilidade psíquica pode eliminar. Esse é o momento de ruína e de renascimento, porque quando o empata finalmente desiste de ser especial, ele começa a ser real, e nesse real, começa a descobrir uma nova força, não aquela que vem do reconhecimento, mas a que nasce do silêncio, não aquela que se exibe na sensibilidade, mas a que se manifesta na integridade. Ele aprende a dizer não, sem culpa, a não se envolver, sem se sentir frio, a não carregar, sem se sentir omisso. Ele compreende que ser inteiro é mais importante do que ser admirado. E paradoxalmente, é nesse lugar de rendição que sua verdadeira presença começa a curar, porque agora ele não busca mais salvar, ele apenas é. E seu ser, limpo da necessidade de ser especial, se torna espaço onde o outro pode existir sem ser manipulado. O empata cai, e ao cair, encontra o chão que sempre buscou nos outros. E então, enfim, está pronto para caminhar com os pés no mundo e a alma no próprio eixo. Todo mito de jornada possui um clímax, um ponto de ruptura onde o herói, tendo passado pela provação, pela descida, pela desilusão, retorna ao mundo com algo novo, não um troféu, mas uma consciência transformada. E o empata, se de fato trilhou os caminhos internos com coragem, também volta, mas volta diferente, silencioso, alinhado, inteiro. Carl Jung descrevia esse retorno como o nascimento do self, o centro psíquico, que integra todos os opostos, sombra e luz, ferida e potência, dor e criação. Para o empata, esse retorno não é o fim de sua sensibilidade, mas o começo de sua maturidade emocional. Ele não deixa de sentir, mas agora sente a partir de um lugar enraizado, presente, delimitado. Sua empatia não mais o invade, ela emana. Nesse estágio, o empata já não se atrai por relações desequilibradas.
Já não se comove com todo pedido de ajuda, já não se identifica com toda dor que passa por perto. Ele aprendeu a diferenciar o chamado legítimo da manipulação inconsciente. Aprendeu que a verdadeira presença não se mede por intensidade emocional, mas por integridade vibracional. Agora, ele sabe estar com alguém não significa fundir-se com ele. Amar não exige carregar. Sentir não obriga a se anular. O empata que retorna ao centro se torna, finalmente, um guardião de si. E isso não é egoísmo. É a base de qualquer ato real de compaixão. Porque só quem está em si pode sustentar o outro sem se perder. Só quem conhece seus limites pode oferecer algo que não seja contaminação. Ele também começa a perceber algo sutil, que há uma força em sua presença que vai além das palavras. Que sua escuta já não é para solucionar, mas para iluminar. Que sua energia, agora limpa de desejos ocultos, atua como um campo silencioso que convida o outro a também se encontrar. E talvez o mais importante, o empata desperto aprende a habitar o vazio. A não se ocupar apenas para não sentir. A não ajudar apenas para não ser deixado. Ele pode estar em silêncio, em pausa, em solitude, e ainda assim se sentir inteiro. Porque descobriu que o sentido da vida não está em ser necessário, mas em ser verdadeiro. Esse empata não precisa mais de narrativas grandiosas. Ele não busca mais títulos como curador, alma antiga ou canal de luz. Ele caminha como quem sabe que toda dor é também uma iniciação, que toda sombra é um convite à profundidade, e que toda alma, inclusive a sua, merece o direito de voltar para casa. Ele não carrega mais o mundo. Ele inspira o mundo a se carregar. E aqui termina, ou começa, o verdadeiro caminho da empatia consciente. Sentir com discernimento, ajudar com liberdade, amar com limites, ser com profundidade. Se essa jornada ressoou em você, inscreva-se para não perder os próximos mergulhos no inconsciente. Curta para que este conteúdo encontre outros empatas no caminho. E comente qual parte desta jornada ecoou mais forte dentro de você. Você não está sozinho. Mas para se unir verdadeiramente ao mundo, é preciso, antes, retornar a si. E se hoje você encontrou sua trilha, que ela continue firme, silenciosa e luminosa, como o passo de quem finalmente voltou para casa. Fim. E também começo.